Toda empresa gera um verdadeiro oceano de dados, todos os dias, o tempo todo. A grande questão é como o gestor pega tudo isso e transforma em decisões que realmente fazem a diferença. Hoje a gente vai fazer uma viagem, subindo a pirâmide organizacional para entender os sistemas que fazem essa mágica acontecer e, mais importante, as novas tecnologias que estão redesenhando o futuro da gestão. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta não é uma coisa só, mas sim uma jornada. Uma jornada que começa com relatórios de controle e termina, hoje em dia, com uma parceria direta com copilotos de inteligência artificial. Então vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender a estrutura clássica, o jeito que a informação se organiza dentro de uma empresa. Pensa numa pirâmide mesmo. Cada andar, cada nível dessa pirâmide tem um sistema de informação pensado para ajudar num tipo diferente de decisão. Ali no meio da pirâmide, sabe, no nível que a gente chama de tático, mora o SIG, o Sistema de Informação Gerencial. Pensa nele como o grande organizador da casa. Ele pega todos aqueles dados brutos do dia a dia, vendas, estoque, produção, e arruma tudo em relatórios, bem estruturados, para ajudar os gestores a manter a operação nos trilhos. Agora, do ladinho do SIG tem outro cara, o SAD, o Sistema de Apoio à Decisão. E aqui a lógica muda. Se o SIG olha para o retrovisor para ver o que já aconteceu, o SAD está de olho no para-brisa, no que pode acontecer. Ele funciona como se fosse um laboratório de testes, um lugar seguro para simular o impacto de uma decisão antes de colocá-la em prática. A alma, o coração de um AECD está toda contida nessa perguntinha tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. E se? E se a gente aumentar o preço em 10%? E se a demanda por aquele produto cair pela metade? O sistema vai lá e simula esses cenários todos para que as decisões sejam muito mais bem pensadas, com menos achismo. Então, para ficar bem claro, o SIG foca no controle, no passado. A pergunta dele é: o que aconteceu? Já o SAD foca na exploração, no futuro. A pergunta dele é: e se? Um é sobre rotina e estrutura, o outro é totalmente interativo e flexível. E lá no topo da pirâmide, na sala da diretoria, a gente encontra o CI, o Sistema de Informação Executiva. Esse aqui é o painel de controle dos comandantes. Ele não mostra só os dados de dentro da empresa. Ele puxa informação do mercado, da economia, dos concorrentes. A ideia é dar uma visão completa, 360 graus mesmo, para apoiar as grandes decisões estratégicas. Ok, mas essa pirâmide tradicional, bem organizada, ela está sendo completamente chacoalhada por novas forças da tecnologia. A gestão de dados já não é mais tão linear assim, e o motivo disso é uma verdadeira explosão de ferramentas e, claro, de muito mais informação. A primeira grande força, todo mundo já ouviu falar: Big Data. E aqui, a gente não está mais falando só de planilhas, estamos falando de analisar um volume gigantesco e variado de dados. Textos, imagens, vídeos, o que as pessoas estão falando nas redes sociais, tudo isso é o combustível para essa nova era. Mas, não adianta nada ter o combustível se não tiver um motor para usar. E aí que entra esse motor. A tendência que talvez seja a mais revolucionária do momento. Uma tecnologia que está mudando a forma como gestores e sistemas conversam, transformando a ferramenta num verdadeiro parceiro de estratégia. Nós estamos falando, claro, da inteligência artificial generativa. É um tipo de IA que não apenas analisa os dados, mas que também consegue criar conteúdo novo. E, o mais importante de tudo, ela entende perguntas complexas feitas em linguagem normal, como se a gente estivesse conversando com um colega de trabalho super especialista no assunto. Olha só o poder disso na prática. Imagina um gestor chegando para o sistema e perguntando assim, na lata: qual vai ser o impacto da inflação no meu estoque em julho? E, em vez de receber um relatório estático, receber uma análise completa, contextualizada em segundos. Isso muda completamente o jogo. Então, o ponto crucial é este. A IA deixou de ser só uma ferramenta de busca sofisticada para se tornar um copiloto de verdade. Um parceiro ativo, que não só responde, mas que analisa, interpreta e dialoga com o gestor. Isso eleva a capacidade de decidir a um nível que a gente nunca viu antes. E tem mais. A terceira grande força é o que conecta tudo isso ao mundo físico. A internet das coisas, a famosa IoT, que está criando redes de informação em tempo real que simplesmente eliminam as barreiras entre a empresa, os produtos e os clientes. Pensa nesse fluxo, que incrível! Um sensor numa máquina lá na fábrica coleta um dado de produção. Esse dado viaja instantaneamente por uma rede integrada e, plim!
chega no aplicativo do celular do cliente, avisando em que pé está o pedido dele. É um ecossistema digital onde a informação flui sem parar e sem atrito. Bom, se a gente juntar todas essas peças, os sistemas de decisão, o Big Data, a IA como nosso copiloto e essa conectividade toda da IoT, o que surge disso? Um novo perfil de líder de negócios, um novo tipo de gestor. E essa ideia aqui é a chave de tudo. A vantagem competitiva não está mais em ter acesso aos dados. Essa era já passou. A grande habilidade agora, o diferencial humano, é saber fazer as perguntas certas. É saber guiar a análise do seu copiloto de IA para encontrar os insights que ninguém mais está vendo. No fim das contas, a tecnologia nos deu um motor absurdamente potente. Mas a direção, o destino, a estratégia, isso continua sendo uma responsabilidade humana. A grande questão que fica no ar é, com todo esse poder à disposição, qual vai ser a estratégia para vencer no futuro?